E aí, minha gente? Só um minutinho que eu vou pegar o fone de ouvido aqui. Um minuto só. Oi! Tinha esquecido o fone de ouvido no quarto. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Onde é que vocês estão aí? Vamos dizendo aí. Que cidade? Que estado? Que país? Como é que estão vocês aí? Boa noite. Vamos convidar mais pessoas. Quem está no Instagram, lembrando de convidar mais pessoas, soltar o avião. Quem está aí no YouTube, sempre lembrar de dar o like para que a gente possa envolver mais pessoas. Envolver mais pessoas. Los Angeles, Isabela Ladeira também de Los Angeles, que legal. Próximo ano devemos estar voltando para Los Angeles, São Paulo, boa noite. São João da Barra, Sandra de Belo Horizonte, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, olha só que cidade, deve ser cidade alemã, né? Muito legal. Então, gente, nós hoje vamos falar sobre um tema, né, de interesse de todos nós, que é a questão da autoestima, né? Da baixa autoestima. Então, se autoestimar, tá ligado a gente gostar da gente, né? Então, por incrível que pareça, nós seres humanos somos capazes de nos autodesvalorizar, né? Então isso é impressionante, né? Então é sobre exatamente isso. E aí existem números, Rita lá de Vitória do Espírito Santo, muito bem, tá chegando gente aí, vamos chamando gente aí, vamos convidando as pessoas para que a gente possa tratar de um tema tão importante como esse. Vai anotando aí, Camila, né? Estamos aqui na reta final para começar também a maratona Novo Salto Quântico. Segunda-feira estaremos iniciando aí, né, trazendo aí um conteúdo muito precioso para todos vocês que nos acompanham, que estão em busca de transformação, né? Então, o que é que leva, né? O ser humano realmente é um grande mistério, né? O que é que leva a nós, né, não nos valorizarmos, ou seja, deixarmos de perdermos a confiança em nós mesmos, né? Quais são os fatores que levam as pessoas a ter a estima comprometida, baixa, né? Uma baixa autoestima. Então, ou seja, você, por algum motivo, você não confia em você, né? Então, é muito comum você ter na relação com os pais, muitas vezes nas relações com os pais, os filhos, eles recebem muita crítica, né? Então, às vezes, pais muito rigorosos, muito exigentes, né? Então, o que acontece? O filho, boa noite, quem está chegando aí, Carla lá de Portugal, Sheila do Rio Grande do Sul, boa noite, um abraço a todos vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Então, os pais, muitas vezes, no seu nível, numa exigência muito alta, eles terminam esquecendo dessa questão do equilíbrio, né, do elogio e da crítica. Olha quem chegou aqui, ó. Olha quem veio aqui participar da live com vocês. A meditação com ele está sendo aprontada, viu? Vai ser lindo. E aí eu gravei um vídeo essa semana falando da linha de Losada, que é um psicólogo e um economista chileno que tem um trabalho muito interessante sobre essa questão do elogio, né? E eu falava que essa questão do elogio, ela termina influenciando diretamente na performance, né, no sucesso das maiores empresas do mundo. Então, as empresas que mais prosperam no mundo são empresas que têm pelo menos no mínimo três elogios para uma crítica, um feedback, né?
Ou seja, quando você tem líderes que têm essa confiança, e às vezes o elogio, ele pode ser um elogio antecipatório de um resultado maior, né? Então você pode elogiar seu filho quando ele tirar um 6, quando ele tirar um 7, né? Quando ele tirar um 8, não só elogiar quando ele tirar um 10, né? Então, ou seja, elogiar mesmo quando tirar um 5, dizer, olha, você está no caminho, o que é que está precisando aprender? O que é que está precisando melhorar, né? Ou seja, como pode melhorar, como se diz tanto no Barra de Axis, como pode melhorar, né? Então, toda situação, ela pode ser melhorada. Então, 3 elogios para uma crítica. As empresas que têm, no mínimo, 3 elogios, e aí, no estudo dele, ele mostra que de 4 a 10, né, de 4 a 10 elogios, é exatamente onde há um aumento grande da performance. As empresas que mais têm essa busca, esse acompanhamento, né, busca esse relacionamento de elogio, mas as pessoas se sentem motivadas para fazer o que elas fazem, né? Isso também acontece com os filhos. Os filhos são de 5 a 6 elogios, né? Para uma crítica, né? Então, quando você tem pais muito críticos que não são capazes de fazer elogios, então isso gera desapontamento, isso gera exatamente essa coisa de o que você faz não é valorizado, o que você faz não tem valor, porque você, dependendo principalmente da época que isso acontece, quando é ali nos 7 primeiros anos, ou na adolescência, isso termina tendo um peso, né? Isso termina tendo um peso. Eu, particularmente, passei por uma situação dessa, quero compartilhar com vocês, era uma situação que estava, assim, no meu subconsciente, né? E eu, uma vez, falando com um amigo, e ele falava para mim que uma das coisas que mais impulsionaram a vida dele foi que o pai dele, um elogio que o pai dele fez a ele era artista, alguma coisa assim, não me lembro exatamente qual foi o aspecto, né? E aquela forma do pai dele ali apoiar ele o impulsionou. E eu, naquele momento, caiu a ficha para mim que aconteceu comigo o contrário. Eu fazia ginasial, acho que fazia 3ª série ginasial, e eu passei por média, né, com notas excelentes, e eu fui mostrar para o meu pai, assim, de maneira muito exultante, né, achando que ele ia fazer um elogio, e ele disse, olha, você não fez mais do que a sua obrigação, né? Então aquilo foi uma ducha de água fria para mim, né? Foi uma ducha de água fria para mim. Eu falei com minha mãe, né, acho que minha mãe chegou a falar com ele, alguma coisa assim, né? Porque o velho era muito duro, aí hoje eu compreendo que aquela era a forma dele de amar, né? Como Bert Hellinger fala do pai dele, né? Então, os nossos pais nem sempre eles estão agindo de uma determinada maneira porque eles são perversos, são maus, mas é porque é a concepção do mundo. Então ele diz, isso é sua obrigação, você não está fazendo mais do que o seu dever, né? Ele não tem consciência, ele está achando que aquilo é o melhor a ser dito, dizer, olha, você tá para estudar e acabou, isso é isso mesmo, tirar nota boa é o seu dever. Então ele não tem essa consciência. Por que ele não tem essa consciência? Porque ele tinha um pai muito mais rigoroso do que ele. O pai dele era muito rigoroso. Então ele foi, né, nós somos muito vinculados aos programas, né, aos softwares que nós baixamos, né, e eu sou muito grato por ter tido a maturidade, hoje tive a maturidade, de perceber a boa intenção do meu pai de fazer aquilo, entendeu? Eu sofri naquele momento ali, eu sofri, né? Isso poderia ter sido uma coisa que tenha puxado para baixo. A grande questão é que, naquele momento, sim, eu fiquei triste, né? Mas isso terminou que quando eu consegui ressignificar, quando eu consegui dar um novo significado, porque isso era uma coisa tão dolorida para mim que eu não conseguia falar. Então, o que acontece é que os programas que nós temos, né, digamos assim, associados a decepções com nossos pais, a expectativas que a gente cria, né? E aí quando nós começamos a criar expectativas em relação a nossos pais, ou seja lá quem for, né? Então, o que é que acontece? Nós ficamos prisioneiros das pessoas. Você já percebeu que toda vez que você fica criando expectativa, né, querendo que uma pessoa faça uma determinada coisa, nunca acontece, né? Você gera uma expectativa, né?
Então você está num estado de carência, né? Todo movimento de expectativa que a gente tem, eu observo isso claramente, né? Quando eu ainda tenho expectativa em relação a alguma coisa e não acontece, eu percebo o quanto a expectativa, ela, né, é uma expectativa, digamos assim, na escassez, é a expectativa no medo, é a expectativa onde você está esperando, mas ao mesmo tempo você está duvidando se a pessoa é capaz de fazer isso. Tem uma coisa ali por trás de você que você diz, eu espero, mas não espero, né? Eu gostaria que aquela pessoa fizesse isso, mas é muito provável que ela não faça. E o que é que acontece? A pessoa não faz, né? Porque a gente está exatamente nesse movimento, né, da expectativa. A gente está no movimento, muitas vezes, de pouca valorização de nós mesmos, e nós estamos também, muitas vezes, agindo como mendigos, né, como pedintes, ou seja, nós estamos dependendo de que outras pessoas façam as coisas para que essa gente se sinta bem, né? Ou seja, numa dependência afetiva. Gera ansiedade, com certeza, Cris, gera ansiedade. Então, você observe normalmente quando você entra nesse foco da expectativa, você gera ansiedade porque você está antecipando algo que vai acontecer. Só que você está antecipando, mas você está num patamar de energia baixo, né? Ou seja, sua estima não está alta, você está dependendo daquilo. É como se você precisasse, você fica dependendo que a pessoa fizesse aquilo ali para que você se sinta bem, entendeu? Então, o que é que acontece? Você é muito importante isso, nós vamos trabalhar isso, eu vou aprofundar isso na maratona, mas é mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim. Nós precisamos entender que a comunicação, né? A comunicação, ela não se dá apenas no nível verbal, tá? Ela se dá através dos sentimentos. Então, toda vez que você está exercitando um diálogo interno, né, gerando expectativa, e naquela expectativa tem assim, eu quero muito que a pessoa faça isso, mas eu acho que ela não vai fazer. Aí eu pergunto a você, o que é que vai acontecer? Ela não vai fazer, entendeu? Porque você está exatamente, sua estima está baixa, você está dependendo daquela pessoa para ter um agrado, para ter uma motivação, e aí você está exatamente ativando nela, quando você está pensando sobre isso, quando você está sentindo isso, você está mandando. Esse diálogo interno é como se ela estivesse ouvindo o que você está falando. Então, a primeira coisa que eu diria para você é que não gere expectativas, né? Não gere expectativas, né? As expectativas, normalmente, elas são carreadas de sentimentos de baixa autoestima, de insegurança, de medo, né? De autodesvalorização, né? Então, você está dependendo do outro para que aquilo aconteça, né? Então, quando você está agindo assim, normalmente as coisas não acontecem, né? E aí você termina bloqueando essa digamos assim, essa linha de contato, né? Você termina bloqueando essa linha de contato e a relação com a pessoa fica uma relação, digamos, tóxica, porque internamente você está gerando expectativas, né? E sempre que você gera expectativas, observe, né? Na prática, quando você gera expectativa, desconfiando se a pessoa vai fazer ou não, ela não faz. ela não corresponde à sua expectativa, né? Então a gente vai percebendo o quanto, né? Você vive assim com sua filha, né? Não é, os filhos são um bom termômetro para a gente perceber essa questão do quanto as expectativas elas interferem nesses processos, né? Então aí é onde entra a técnica do deixa ir, né? Tá melhorando, né, Gabriel, nisso? Que bom. Então, a técnica do deixa ir, gente, que é que nós vamos aprofundar eu vou trazer o roteiro da técnica para vocês no novo salto quântico, né? É exatamente, nós precisamos observar esses sentimentos, que são sentimentos, os sentimentos que afloram, assim, de vez em quando vem uma coisa, e aí você se sente incomodado, você se sente incomodada com aquilo, né? Então, aquele sentimento, ele está contaminado porque ele tá exatamente baseado numa história lá que você não teve um reconhecimento do seu pai, ou da sua mãe, ou de não sei quem,
enfim, algo que você registrou, que você fez download disso, né? E que você está ativando pensamentos associados a esse padrão, né? Esses pensamentos, por outra hora, eles vão reforçar os seus sentimentos. Então a gente fica praticamente preso numa conversa. É um diálogo meio de louco, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, quanta loucura, né? Somos nós, seres humanos, porque a gente fica em muitas vezes diálogos internos que é diálogos de louco, porque a gente vê que aquilo não dá certo, né? A gente vê que aquilo não, né? A gente vê que aquilo não dá certo, não funciona, né? Mas nós não sabemos como sair daquilo. Por quê? Nós queremos sair racionalmente, nós queremos sair pelo pensamento, nós queremos sair, né, pensando sobre aquilo, né? E aí, quanto mais você pensa sobre aquilo, né? Reforcei isso no trabalho, né, Gabriel? Quanto mais você pensa sobre aquilo, mais você se enrosca. Mais você se aprisiona, né? Então, nós somos prisioneiros das nossas projeções, né? Nós somos prisioneiros de tudo que a gente reprimiu, de tudo que a gente suprimiu na vida, tudo que a gente buscou escapar de alguma forma, né? Nós nos aprisionamos, né? E tem que ter cuidado também com a questão de achar que simplesmente expressar emocionalmente, vai resolver. Nem sempre resolve também, né? Porque a grande questão é que se você não cura essa matriz, essa raiz, ou seja, aquilo ali que está, o combustível que está acendendo a fogueira, né, que são os sentimentos estão ligados a quê? Estão ligados às experiências emocionais que nós tivemos. Então, a gente tem que desmontar aquela impressão, né? Nós temos que desmontar, temos que olhar para essa situação e a gente simplesmente se desconectar dela, né? Então, a técnica do deixar ir é exatamente para que você traga isso à tona, né? Você traz isso à tona e fica observando. Então, à medida que você vai praticando, então, na vida é assim, aquilo que a gente ensina, a gente aprende, né? Se você exercita ter fé, mais fé você tem. Se você exercita generosidade, mais generosidade você tem. Se você exercita raiva, mais raiva você tem. Se você exercita o ódio, mais ódio você tem, entende? Então, o ódio, na verdade, ele só vai ser... Estou lhe descrevendo, Camila. Sempre tem nas lives, né, as pessoas falando que eu estou descrevendo, né? Porque é exatamente isso. Estou falando... a gente aqui tem um diálogo através do coração, né? É viver no presente, que é só o que existe. A Luiz está falando aqui. Pois é, essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão que todos os grandes mestres espirituais falam sobre isso, Buda fala sobre isso, Jesus, o poder da fé, o poder da oração, né? E a gente perceber, né, a pequenez é a gente se colocar num lugar de inferioridade, né? Então, a pequenez, ela acontece quando você se compara, né? Quando você se compara, então você vê alguém na internet, você vê, né, alguém fazendo alguma coisa que está ali no palco brilhando e você se incomoda com aquilo. Então você está se comparando, né? Você está se comparando. E você também, o que acontece é que nós nos comparamos muito com o palco das pessoas, entendeu? Então ninguém sabe a vida de ninguém, entendeu? E outra coisa, as oportunidades existem e existem para todos nós. E existem oportunidades distintas, então, de repente, uma pessoa está fazendo uma coisa, de repente, outra está fazendo outra. Então, a comparação, né, a comparação leva à ativação de complexos de inferioridade, ou seja, por que a pessoa está fazendo isso e não eu, entendeu? Então, simplesmente porque a pessoa é outra pessoa e você é outra pessoa, entendeu? Então, não é obrigado que as pessoas estejam fazendo as mesmas coisas. Então, nós temos que focar naquilo que a gente pode fazer de melhor. Ou seja, e entender que toda vez que eu estou me colocando numa situação de inferioridade, eu estou me colocando num determinado lugar onde eu vou estar comunicando para as pessoas esse meu lugar de inferioridade. Então, não adianta você ficar, se você
Se você está se comportando interiormente como um mendigo, esperar que as pessoas vão lhe tratar como uma rainha, como um rei, entendeu? Isso não acontece. Então, o que você precisa, né, o que nós precisamos nesse processo todo de aprender a lidar com as nossas sombras, é observar esses diálogos infernais, né? Ou seja, esses diálogos que estão nos puxando para baixo, que estão tirando a nossa energia, né? Então, toda vez que você identificar um software, isso é um programa. Isso não é você, né? Isso não é você. Isso é alguma coisa que você acreditou em algum momento da sua vida. Pode ser que você nem lembre de onde. Às vezes tem coisa que eu fico pensando, mas por que raios eu estou pensando isso? Isso é uma coisa que não me faz bem. Por que é que eu estou nutrindo isso dentro de mim? Porque no instinto de sobrevivência, como aquilo dói, no instinto de sobrevivência você fica querendo mexer naquilo, mexer, ou então você reprime aquilo. Você diz, isso dói tanto que eu não suporto, né? E você joga isso para debaixo do tapete, né? E aí a repressão normalmente se dá no nível inconsciente, a supressão no nível consciente. Então você é muito dolorido, aí você simplesmente se desloca, né? Você se desloca, né? Coloca aquilo, ou então você entra no movimento, né? Do escape, né? Que é se encher de álcool, se encher de droga, se encher de remédio, vai fazer alguma coisa, vai para balada, né? Mas assim, vai no sentido de querer esquecer, porque você pode fazer coisas saudáveis, né? O escape pode ser feito de uma forma saudável. Você diz, não, eu vou fazer uma coisa, vou para a praia para mudar esse padrão, né? Eu vou nadar, eu vou correr, eu vou andar de bicicleta, né? Eu vou para um retiro, né? Enfim, eu vou tomar banho de cachoeira, né? Então você pode fazer conscientemente. Teve uma época na época que eu tinha Sociedade de Educação, que eu estava assim, no final do ano, estava extremamente estressado, né? Uma demanda gigante, eu era presidente, tinha que administrar mais de 30 sócios, né? Tentando implementar uma nova cultura, era muita resistência, então eu estava sobrecarregado com aquilo. Então eu não contei conversa. Chegou no final do ano, eu fui para a Chapada da Diamantina, fui tomar banho de cachoeira, fui andar de pé descalço, né? Conexão com a natureza, cristais, essa coisa toda. Quando eu voltei, as pessoas da minha família disseram, o que aconteceu com você? Você parece que outra pessoa. Eu digo, sou mesmo, né? Ouvi uma boa música, com certeza, né? Então, tudo isso passou por isso, né, Hugo, também, né? Então, porque a Isabelle está perguntando por que a rejeição se transforma em obsessão. O que é que acontece? Quando nós somos rejeitados, né? Isso eu sei, porque eu passei por rejeição no útero, né? Eu tive processo de rejeição no útero, então isso para mim foi um grande aprendizado. Eu fiz vários trabalhos para trabalhar em função dessa rejeição, e eu digo mais a você, viu, Isabelle? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por rejeição. Então, a grande questão é como é que nós, nessa perspectiva que nós estamos trabalhando, que eu vou aprofundar com vocês lá na Maratona Novo Salto Quântico, porque, veja, se eu perguntar a cada um de vocês aqui, certamente todos vocês ou passaram por rejeição, ou passaram por abuso, ou passaram por decepções, ou passaram por trauma, ou desvalorização. Ou seja, isso faz parte da vida, entendeu? Isso faz parte da vida. Pergunte aqui se os animais, tá ali, a alegria está ali dormindo um sono maravilhoso, né? Se ele vai se sentir rejeitado, ele estava lá no mercado aqui da Encruzilhada, né? Eu encontrei ele numa calçada, deitado, que ele com essa cara de malandro dele, né? Assim, muito, digamos assim, bem-humorado, né? Ele já tem essa energia. Mas ele estava ali, era um gato abandonado, sem mãe, sem pai nem mãe, né? No meio ali, sem pai nem mãe. Então, veja, ele está aí, cheio de energia, cheio de vitalidade, entendeu? Então, a grande questão é que o Bert Helling diz, olha, o que seus pais não puderam lhe dar, é porque você precisa aprender na vida, né? O que nossos pais não tiveram a preparação para dar para eles, então hoje, com o conhecimento que eu tenho, né, eu sou muito feliz, tenho 2 filhas lindas e eu tenho abertura para conversar sobre isso, né, para conversar sobre isso com elas, né, então eu conto para elas os meus insights, as histórias com os meus pais, eu digo para ela, olhe para tudo que você viveu comigo, com sua mãe, mas olhe com muito carinho para isso aí, porque nós não somos perfeitos, e toda vez que você criou um julgamento, você criou uma prisão.
Então, todo o processo de rejeição, é muito comum que as pessoas que rejeitam, elas também passaram por rejeição. Né? É muito comum as pessoas que abusam, muitas delas passaram por abusos também. Então, muitas que praticam violência, elas sofreram violência também. Né? Então, Bert Helling traz muito claramente que nós não vamos resolver, né? Nós não vamos, o Buda também trazia isso, nós não vamos resolver. Se você quiser criar um escudo de proteção para a sua vida, eu vou lhe dizer a receita agora. Você vai se vestir de amor. Então, o amor, né? O amor e não o ódio, né? Então, a gente vive hoje numa sociedade onde tem muito ódio, as pessoas não conseguem nem falar porque pensam de forma diferente, né? Se agridem, né? Então, isso não funciona, né? Quanto mais nós rejeitamos, né, nós tendemos a ser, ou seja, criar um loop, né? Criar um aprisionamento em cima da rejeição, né? Então, aquilo que nos aconteceu, a primeira coisa que eu diria para vocês é entre na vibração, né, do David Hawkins, né? Ele fala da aceitação. A aceitação está numa frequência alta de 350 Hz. Então, aceitar a vida, aceitar é tomar os pais. Bert Helling diz: tome os pais, né? Então, a primeira coisa que eu diria para vocês que estão querendo sair de algum tipo de situação abusiva, de situação de frustração, vocês precisam olhar para os pais, né? Porque é aí onde a coisa, né? Aí onde o bicho pega. Então, a maioria de nós, é difícil uma pessoa que não tenha, né, não tenha algum emaranhamento com os pais. Então, olha para essa questão aí primeiro, entendeu? Limpa essa barreira, porque o sucesso na vida, gente, tem a ver com a relação com a mãe. E o sucesso na profissão, na prosperidade financeira, tem a ver com a relação com os pais. O pai é a terra, né? O pai nos conecta à terra, entendeu? Então, nós precisamos olhar para tudo isso. E nós precisamos, né, ter a sabedoria de tudo aquilo que a gente viveu e que não causou um transtorno, uma frustração, um abuso, um abandono, né? Enfim, a rejeição, né? Que aquilo fazia parte da trama cósmica para nos acordar. Porque, de uma certa forma, nós estávamos ali num lugar de rejeição. Nós estávamos ali, né? Porque raios estávamos ali, nem sempre a gente vai entender muito bem. Mas você vai entender muito bem quando você vai estar numa expectativa com uma pessoa, né? Você está numa expectativa com uma pessoa positiva, mas tem uma voz dentro de você dizendo: eu acho que essa pessoa não vai fazer isso, eu acho que ela não vai fazer isso, eu acho que ela não vai fazer isso. Aí o que acontece? A pessoa não faz, entendeu? Então, muitas vezes a rejeição, o Bert Helling traz isso, muitas vezes a pessoa abusada, muitas vezes ela está criando um ambiente que faz parte do aprendizado dela, digamos, atratou para que aquela situação de abuso aconteça, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa está numa situação de miséria porque ela está criando essa situação de miséria para a vida dela. Ela está numa situação de pouca prosperidade porque ela está criando essa situação de pouca prosperidade. Isso é dolorido, né? Isso é dolorido muitas vezes para muitas pessoas, porque isso está dizendo, né? Isso está dizendo a responsabilidade pela sua vida é só sua, é 100%, né? É 100% sua, né? Maria del Carmo está aqui mais uma vez conosco, ela está dizendo, falando, relação ao ensinamento do salto quântico, deixei de ser vítima e me tornei protagonista. Aí, Maria del Carmo andava numa cadeira de roda, gente. Ela tem uma história linda, ela andava, quando ela me conheceu em 2016, ela andava numa cadeira de roda e tomava 18 comprimidos. Essa mulher largou a cadeira de roda, ela tem me acompanhado nos eventos, a última vez já foi sem acompanhante, né? Então ela foi sozinha, uma coisa linda, né? Então ela diz: eu me amo e me coloco sempre em primeiro lugar. Foi uma grande sacada em minha vida e passei a ser serenamente feliz. Professor, lhe sou eternamente grata por isso e por tudo que me ensina. Muito feliz com você, Maria del Carmen, né? O curso Salto Quântico, né? Foi o curso que ela fez, né? Então é exatamente isso. O que é esse salto quântico? É exatamente a gente vai sair desse lugar, né, de vítima. Então eu tenho falado, uma das coisas que nós vamos trabalhar na maratona é exatamente esse lugar, é o que eu chamo de software da vitimização. Então, assim,
A gente só tem software de vitimização porque nós não assumimos a nossa responsabilidade ainda, né? E mesmo quando a gente aprenda a assumir a responsabilidade, esse software, ele está lá. E aí onde você precisa esvaziar, né? Você precisa esvaziar esse pneu, essa pressão. Principalmente se você reprimiu em algum momento da sua vida alguma situação, se você suprimiu ou se você criou uma situação de escapismo. Então, a situação de escapismo é: eu vou fazer coisa para esquecer, vou encher a cara de álcool, vou me drogar, vou tomar drogas químicas, vou para a farmácia tomar antidepressivo, ansiolítico, vou tomar o que tiver de tudo aí, né? Tudo que tiver de porcaria no mercado, eu vou tomar, mas eu não quero mexer nisso, né? Gabriel Ali também fez o curso, né? E está revendo o curso novamente. Que bom, Gabriel. É um curso para você ver, ele normalmente fica 2 anos disponível, então para você ver muitas vezes, vejam quantas vezes, porque é um conteúdo muito profundo e muito transformador, que você, à medida que você vai vendo, você vai, né, toda vez que você veja, você já não é mais a mesma pessoa, né? Lembrando, quem não se inscreveu ainda no novo Salto Quântico, gente, a maratona começa segunda-feira, né? Segunda-feira, às 20 horas, no meu canal no YouTube. Você precisa se inscrever, está lá está lá na minha bio, né? Na minha bio, e no Facebook, no YouTube, a Laís vai colocar o link aí para vocês se inscreverem. Então, eu vou construir um roteiro exatamente para que você possa entender que nós estamos criando, de fato, a realidade. Nós estamos criando, de fato, a realidade. E que esse diálogo interior que você tem de ressentimento, de mágoa, de rejeição, de abuso, você precisa trazer um outro significado para isso aí, viu? Isso precisa ser transformado em oportunidade, isso precisa ser transformado em brilho, né? Em brilho. Então, esse foi o salto, possivelmente o maior salto quântico que eu dei em minha vida, foi sair da vitimização, porque eu tinha uma época da minha vida que eu só reclamava dos meus pais, reclamava de tudo, né? Enfim, e aí você vem a revolta, porque você está querendo que o mundo, você está querendo justificar as suas angústias existenciais, os seus sofrimentos, o que você passou e que você não soube lidar, porque a grande questão é que a gente não sabe lidar, né? Então nós passamos por situações abusivas porque nós atraímos essas situações abusivas muitas vezes. Nós passamos por rejeição, né, porque nós estamos com a estima comprometida, nós não confiamos, nós não nos valorizamos adequadamente, né? Nós estamos fazendo projeções, né? Então nós terminamos atraindo aquelas situações, as pessoas que aparecem nas nossas vidas, elas terminam, né? Elas terminam nos empurrando, ou seja, provocando, né, algo, ou seja, olhar para as sombras que nós mesmos, né, construímos, né? Então, essa compreensão nos traz uma perspectiva completamente diferente de olhar para a vida. Porque o que é que acontece? Enquanto eu estiver resmungando, enquanto eu estiver botando a culpa na esposa, no marido, no ex-marido, na ex-esposa, nos pais, sobretudo nos pais, né? E nos nossos relacionamentos, então o que é que acontece? Você está condicionando a solução dos seus problemas às outras pessoas, tá? E aí né, quanto mais nós colocamos a culpa do nosso problema nas outras pessoas, mais nós geramos expectativas de que as pessoas correspondam àquilo que nós esperamos para curar para resolver o nosso problema. Só que aí, toda vez que a gente faz isso, com essa estima baixa, comprometida, nós ativamos na pessoa, é como se a pessoa estivesse ouvindo o diálogo. Então, é como se ela estivesse ouvindo o nosso diálogo, e o diálogo que a informação que ela chega é do sentimento de baixa autoestima. É o sentimento de baixa autoestima que chega lá. Né? Porque é a informação principal. Qual é a informação principal? A informação principal é do sentimento residual, é do sentimento que está, né? Que foi reprimido, ou seja, é de uma mágoa, é de um ressentimento, né? Ou seja, é algo que está ali, né, no porão, que são exatamente o que Jung chamava das sombras, né?
Deixa eu ver aqui, Salto Quântico Maria. Ah, sim, o Salto Quântico Maria del Carmo está lá, a história dela, o Salto Quântico Maria del Carmo está lá, recuperação de movimentos e cura após infarto. Então está lá no YouTube. Vejam a história de Maria del Carmo, tem um vídeo que ela gravou, é a coisa mais linda do mundo, né? Como é que vai, meu diretor-geral? E a Uca está perguntando como é que vai meu diretor-geral. Meu diretor-geral vai bem. O diretor-geral é o córtex frontal, né? Então, veja bem, gente, essa região do cérebro aqui, né, o córtex frontal, que é chamado diretor-geral pelos neurocientistas, é ele que está ligado aos 5%. Uma pessoa de 35 anos acima, né, uma pessoa de 35 anos acima, ela 95% das suas ações, dos seus comportamentos estão a nível subconsciente. Então, aí você percebe como é o processo de emaranhamento que nós estamos, né? Porque como o nosso instinto de sobrevivência é que prevalece, né? Então, tudo aquilo que nos ameaçou, nós ficamos lá remoendo, né? E ficamos prisioneiros desses padrões, entendeu? Então, o que eu estou trazendo para aqui, o que nós vamos aprofundar no novo Salto Quântico, na maratona, é exatamente essa perspectiva de você criar um roteiro para você rastrear o software do sofrimento. Né? Então, rastrear o software do sofrimento é você começar a trazer a luz, né? Colocar luz nessas sombras. E a luz nas sombras, ele tem a ver com... Né? Não é que você fica descascando ferida, é você liberar esse sentimento. Né? Então, a baixa autoestima, ele é possivelmente um dos sentimentos mais destrutivos que compromete a nossa felicidade. É um dos sentimentos mais destrutivos no sentido de fazer com que a gente atraia situações abusivas para a nossa vida, que a gente atraia situações de desvalorização, né? Que a gente atraia situações até violentas para a nossa vida. Por quê? É esse sinal que nós estamos mandando para o mundo. É esse o sinal. As pesquisas científicas mostram que 70% dos acidentes mais trágicos de carros, as pessoas estão no nível de desorientação interior, elas estão muito desconectadas. Ou seja, elas estão vivendo um inferno astral, elas estão vivendo um inferno dentro delas. Então, aqueles acidentes é um reflexo desse mundo interior. Então, enquanto você não tiver clareza, então o que é que acontece? Hoje, se eu der uma topada, se eu bater o joelho, se eu bater o cotovelo em alguma coisa dentro de casa, ou em qualquer lugar, a primeira coisa que eu faço é olhar para os meus pensamentos. E invariavelmente, né? Invariavelmente, eu estou, exatamente nesses momentos que eu estou me acidentando, né? O pensamento está desalinhado, eu estou preocupado com alguma coisa, não estou presente, entendeu? Então, quando nós começamos a perceber isso, né, porque como é que a vida ela nos sinaliza? Ela nos sinaliza nas primeiras topadas, primeiro é uma topada aqui, é uma batidinha ali, ou seja, são exatamente situações, digamos assim, é como se fosse o sinal, os sinais de trânsito, né? Então, você está ali, os sinais de trânsito, tá? Então, vem ali os avisos. Então, quando a gente começa... acontece a mesma coisa com as doenças, né? Então, vem ali uma dorzinha de cabeça, não sei o quê, um problemazinho na pele, né? Então, vem ali informações. Então, a vida, ela vai exatamente... sempre que nós vamos saindo do nosso eixo vibracional, ou seja, da nossa conexão com a nossa essência, a gente vai se distanciando do nosso propósito de vida, né? Nós vamos nos desviando daquilo que nos faz uma pessoa melhor e mais saudável. Toda vez que a gente se desconecta, né, a vida dá um recado, ela dá um recado, tá? Então, no momento que esse recado, né, no momento que esse recado eu faço a interpretação correta, e a interpretação correta é: como é que eu estou? Como é que eu estou internamente? Né? Ou seja, que parte de mim está atraindo isso? Né? Ou seja, que recado a vida está querendo me dar? Então você vai aí você vai mobilizar a sua energia exatamente para a causa, né,
Ou seja, aí você está exatamente percebendo, olha, eu funciono como se fosse um violão, um instrumento, né, que eu estou ali desafinando, né? Então, a doença, os acidentes, as situações que estão acontecendo com você, se você está, por exemplo, uma pessoa que está sendo muito assaltada, você tem que olhar qual é o sentimento que você está indo para a rua. Porque também hoje tem estudos científicos que mostram que os ladrões assaltam as pessoas que estão exatamente com a vibração mais baixa. Elas estão com medo. A linguagem corporal delas, né, faz com que os ladrões, ou seja, que ela... Oi, Mardoni, você está por aqui? Olha aí, do Mardoni, hoje eu comecei a fazer um trabalho aqui com o Mardoni aqui, né? Ele trabalha com visagismo, indicado por minha filha, né? E ele veio aqui em casa, nós estamos trabalhando aí uma imagem mais assertiva, né? Então, tudo isso, né? Tudo isso faz parte desse processo da relação que nós temos com o mundo, né? Da relação que nós temos com as pessoas, né? Então, o que é que acontece? Quando eu passo a ter essa clareza, eu dou um salto quântico na minha vida, gente. Então, o que eu vou trabalhar com vocês o que eu vou trabalhar com vocês, o que aconteceu com Maria del Carmo? Ela tinha, né, quase 70 anos de idade, numa cadeira de rodas, o braço paralítico, né, tomando 18 comprimidos. Mas numa live que ela viu, né, que ela assistiu, ela fez parte do meu curso Salto Quântico, ela incorporou esse processo, né, e ela assumiu responsabilidade pela vida dela, né? E aí, cada vez que eu ia para São Paulo, ela mora em Santos, ela ia se liberando daquilo, se liberando. Na última vez ela foi sem ninguém, foi sozinho, né? Ela foi sozinha porque ela simplesmente, aquele complexo de informação, de software, de vitimização, né, que nós acumulamos e que nós queremos justificar a vida, nós ficamos prisioneiros, né? Então, nós ficamos literalmente prisioneiros dessas histórias, né? Desses roteiros dessas histórias doentias, entendeu? E aí o que é que acontece? A pessoa vai para a farmácia comprar antidepressivo, vai comprar ansiolítico, vai comprar remédio para dor de cabeça. Aí o que é que acontece? O sintoma, você está dizendo, olha, estou cansado desse sintoma, esse sintoma está me enchendo o saco, vou fazer alguma coisa para o sintoma. E é assim que os profissionais de saúde, eles são orientados, são mais profissionais de doença, na sua maioria, infelizmente, né? Claro que hoje tem uma grande quantidade de profissionais de saúde, está crescendo a cada dia, eu estou muito feliz com isso, esse movimento dos profissionais de saúde. Estou dando uma mentoria para uma médica, né, a doutora Fabiana, que está fazendo uma transição da alopatia para a medicina integrativa. Então, tem pessoas fazendo trabalhos brilhantes. Ontem fui entrevistado, na verdade, num bate-papo com a Érica, que trabalha com animais, um trabalho lindo que ela vem fazendo, veterinária. Também era uma veterinária totalmente alopata, voltada só para os sintomas da doença, e agora ela está entendendo que os animais trazem informações sobre os donos, como os filhos trazem informação sobre os pais. Então, o buraco é mais embaixo, gente, né? Nós precisamos ter a coragem, né? A grande questão é que nós precisamos ter a coragem, né, de assumir a responsabilidade pela nossa vida. E entendendo que esse é o caminho mais leve, esse é o caminho da autocura, esse é o caminho que nos leva à conexão com o nosso propósito de vida, que leva ao sentido da vida, porque a vida está nos trazendo aquilo que a gente precisa aprender para evoluir, né? Enquanto a gente estiver negando isso e estiver transferindo a responsabilidade, a gente simplesmente vai ter uma vida de repetição dos problemas, dos programas, né? E quanto mais a gente se coloca nesse lugar da expectativa do outro, porque você está com a sua estima baixa e quer que alguém ocupe uma lacuna afetiva e emocional na sua vida, o que vai acontecer é que não vai acontecer isso. A pessoa vai tratar você como um mendigo, né? Então, essa a questão, essa é a questão principal, né? A gente começar a perceber que nós estamos, né? Nós estamos informando para o universo a maneira como nós queremos ser tratados.
E a maneira como nós queremos ser tratados, ela está sendo transmitida através dos nossos sentimentos. Então, cuidado, não são os pensamentos a causa está nos sentimentos, porque a causa raiz está no nosso corpo, que é exatamente o corpo que se vicia quimicamente nas experiências negativas que a gente viveu, né? E o corpo a linguagem do corpo é os sentimentos e as emoções. E a linguagem do cérebro, da mente, são os pensamentos. Os pensamentos são ativados por esses sentimentos represados, reprimidos, né? E que fomos reprimidos, suprimidos, né? Ou que nós escapamos, nós evitamos olhar para uma determinada situação, né? Deixa eu ver aqui. Alguns dias atrás, saí com medo de acontecer... a Érica aqui no YouTube, ela está dizendo... Alguns dias atrás, saí com medo de acontecer um acidente, porque toda vez que entrava no carro, ficava com medo. Então, pegando a adulta, sentido Guarulhos, quando quase o carro rodou na pista, mas meu marido conseguiu parar o carro. Depois disso, parei de ficar pensando com medo de acidente. Ela está falando, ela está dando um testemunho do que eu estava falando, né? Ela estava com medo de acidente, e quase ia tendo realmente um acidente. Então, observe que os animais percebem quando nós estamos, né, quando nós estamos com medo, os próprios animais percebem, gente. Então, se os animais percebem, haja vista nós, seres humanos, né, que temos aí esse campo eletromagnético incrível também, essa capacidade de receber e emitir sinais, tá? Então, veja, vamos encerrar a nossa live de hoje, vamos fazer uma meditação, né? Natureza é melhor remédio, com certeza. Não compreendo as pessoas que tomam remédio, que não entram em processo de autoconhecimento. É porque é condicionamento, a pessoa está com medo, né? Ela foi condicionada pelo papai, pela mamãe, pelo médico, né? Então, esse processo de autoconhecimento é uma coisa que nós estamos implementando uma cultura, né? Uma cultura. Então, e aí você que ainda tem medo né? Você ainda tem esses medos represados, participa da maratona, o novo Salto Quântico. Nós vamos trazer um conteúdo muito poderoso, voltado exatamente para atender, né, a todos esses dilemas do medo, da culpa, da raiva, da ira, né, da rejeição, do abandono, né? Você só precisa se inscrever lá no meu, quem está no Instagram, lembrar que é lá tem um link na minha bio, tem um link também no meu Stories, né? Todo dia a gente está publicando algum stories sobre a maratona. Você pode se inscrever você pode se inscrever lá também, né? E o pessoal no YouTube, a gente está postando aqui o link para vocês. A Laís deve estar postando aí o link. Eu não vi ainda o link aqui no YouTube, não apareceu. Já colocou aí, tá? Vocês podem ir lá, né? Então, é exatamente isso. Natana, responda, por favor. O outro sente o amor que nós sentimos mesmo, sei que tenhamos dito, sente, mas sente bonito, sente lindamente. Então, uma coisa que você pode fazer à distância para as pessoas que você está querendo em busca de conciliação é dizer para elas: eu te amo, entendeu? Faça isso, expresse o seu amor. Uma pessoa que você está com algum nível de desentendimento, então comece a falar para elas: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te aceito como você é. Né? Então, isso é uma coisa impressionante. Eu tenho uma experiência que eu estava certa vez lá em Brasília, e eu estava numa fila de uma livraria, ia comprar um livro, e a moça, a caixa da livraria, ela estava muito irritada, ela estava muito desequilibrada, né? Tinha tido uma discussão com alguém, e eu estava lá na fila, e eu percebi que ela não estava bem, né? E eu comecei a fazer exatamente isso. Eu comecei mandar uma vibração de amor para ela, dizendo para ela: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então eu fiquei nessa pegada, né? E foi uma coisa interessante, né? Porque eu ia comprar um livro, era um livro muito caro, um livro importado, né? Era mais de R$600 esse livro. E o que aconteceu é que ela não só me atendeu bem, como o cartão, por algum motivo, abriu um parcelamento maior do que o normal. Parece que podia parcelar em 4, e ela disse: olha, por algum motivo está podendo parcelar em 6 aqui para você. E eu saí de lá muito grato, né? E ela me atendeu, né, com muita gentileza, entendeu? Então, às vezes eu estou andando nas cidades, estou em São Paulo, no metrô, então às vezes eu vejo uma pessoa ali com energia baixa, pessoas que eu não conheço, né? Então eu simplesmente me conecto com aquela pessoa e eu digo: eu te amo, eu te amo. Então, a vibração do amor, gente, ela na verdade, ela cria um escudo de proteção. É o amor que nos protege, entendeu?
né? Não pense que você tentando destruir alguém, se você tentando se vingar de alguém, isso vai trazer alívio para as suas dores. Muito pelo contrário, vai deixar você muito mais emaranhada ainda nos seus problemas, entendeu? Então, expressar o amor é exatamente a arma mais poderosa que nós temos, né? Que nós temos. Não é à toa que os grandes mestres estão aí falando isso o tempo todo. É a compaixão, né? Para que a gente possa, através do amor e da compaixão, a gente criar mecanismos de proteção, né, para que o ambiente, que a gente não seja tão refém do humor das outras pessoas e do meio ambiente externo, entendeu? Ou seja, porque nós estamos aqui, né? Você apenas tem que busque fazer o seu melhor, dê o seu melhor, seja generoso, tenha um bom coração, porque tudo isso cria um campo de proteção. É isso que o campo de proteção. Não é a inveja, não é o ódio, não é o ressentimento. Isso aí vai gerar emaranhamento cada vez mais. Entenderam? Ficou claro para vocês? Então, eu aguardo vocês, gente. Quem não se inscreveu ainda, né? Fala para a pessoa, fala de longe, Cléo. Você não precisa. No meu curso Coaching Quântico, eu tenho uma experiência fantástica que eu faço em grupo de 3 pessoas, onde elas estão se comunicando através do olho da outra pessoa para uma pessoa que ela quer dizer alguma coisa. E aquela pessoa que está na frente dela não sabe de nada. E a pessoa recebe a informação. Então, você quer falar para sua mãe, se conecta com sua mãe, faz um holograma. Sua mãe já morreu, faz um holograma dela, bota na sua frente, diz para ela tudo o que você gostaria de dizer. Tem alguma coisa a dizer que seu pai, que você não conseguiu dizer, mesmo que ele não esteja vivo, ele pode estar lá na China, não importa. Quanticamente não há distância, não há tempo, né? Então, é exatamente isso que vocês devem fazer, né? Não precisa estar fisicamente com a pessoa, né? Não precisa estar fisicamente com a pessoa. Você precisa estar conectado energeticamente, vibracionalmente com a pessoa. Então, faz isso que você vai percebendo a leveza, né? Você vai exatamente criando ambientes mais favoráveis para que você possa manifestar o amor, né? O amor, sim, cura. O amor é o grande escudo de proteção, né? Que nós estamos. A foto, qualquer foto, pega uma foto, imagina um holograma, imagina a imagem da pessoa e bota ela na sua frente, como se ela estivesse na sua frente, e fala tudo o que você quer dizer, pelo coração, fala através do coração, expressa o seu sentimento, diz tudo o que você quer dizer, você não conseguiu dizer em algum momento. Então você vai perceber o quanto isso, né? O quanto isso é curativo e transformador, né? Então, é isso aí. Eu estou aqui trazendo em conta-gotas para vocês, né? Um pouco do que nós vamos aprofundar na Maratona Novo Salto Quântico. Então, se preparem, né? Eu estou querendo ter exatamente um grupo de pessoas muito comprometidas com a sua transformação, para que a gente possa criar esse campo, essa egrégora, né, de transformação, como nós estamos criando aqui em cada live, cada pessoa que está acessando, eu vejo cada pessoa de vez em quando, agora estou entendendo. Então a gente vai caindo as fichas e a gente vai desarmando as ciladas que nós mesmos armamos para nós, né? Quando a gente percebe que nós aqui, a nossa compreensão do mundo armou as ciladas, as histórias, nós podemos mudar o roteiro dessa história. Isso é que é lindo, né? A gente poder contar uma nova história, mudar completamente o roteiro da nossa história, né? Então isso é possível e nós estamos aqui para isso, exatamente para isso, né? Vamos lá. Então, eu escrevi uma carta para o meu pai, foi massa, disse tudo o que não pude dizer para ele. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Então vamos fazer uma meditação, né? Para que a gente possa elevar essa autoestima, para que a gente possa encontrar o nosso valor, né? Possa encontrar o nosso lugar de honra. A gente não fique querendo ocupar um lugar que não é nosso. Pai não deve estar colocando, os pais não devem estar envolvendo os filhos nos seus problemas. Filhos, hierarquicamente, não está no lugar de resolver problema dos pais. Quando você faz isso, você está criando um problema, um sério problema para você, para o seu filho, né, e para o sistema. Então, vamos liberar, vamos assumir a responsabilidade para nossas vidas, pelas nossas vidas, vamos parar de envolver os filhos nas nossas questões, né? Porque isso é um dos... Bert Hellinger, inclusive, na carta para o pai dele, que ele faz no livro dele, coisa mais linda, né? Ele fala sobre isso,
que uma das dificuldades que ele tinha com o pai era a mãe que se interponha, ficava no meio, ou seja, a mãe dificultando a relação. Porque muitas vezes a relação de marido e mulher não está bem, e é muito comum, né, se colocar o filho no meio ali, ou seja, se interpolar para dificultar uma forma de vingança, uma forma de punição do outro, né, dificultando com que o filho possa ter uma relação melhor, uma forma de punir o outro através do filho. Isso dá uma bronca séria, gente. Isso gera um problema sistêmico terrível, né? E a gente está aprendendo que esse não é o caminho, né? Não é o caminho. Daí a gente precisa, né? Estamos aqui exatamente para isso. Todo mundo que está aqui e que vai participar da maratona são pessoas que estão nessa busca e que nós vamos construir. Eu vou trazer muita abordagem sistêmica do Bert Hellinger também, né? Ou seja, serão muitos conhecimentos e muitas práticas para que a gente possa dar esse novo salto quântico na nossa vida. Vamos lá, vamos meditar um pouco então. Ó. Inspire lenta e profundamente e se conecte a uma luz. Tem uma luz branca perolada lá dentro do seu coração. Essa luz, ela está pulsando, ela está pulsando. E quando eu toco o sino, você vai direcionar a sua energia, respirando esse som curativo desse sino tibetano, e você vai fazer uma viagem para dentro do seu coração, e através da sua respiração, você vai expandir a luz perolada, branca, ativa dentro do seu coração, e vai possibilitar que ela se expanda para todo o seu corpo. Essa luz, ela traz a vibração do amor. Ela traz a vibração da compaixão. É uma luz muito poderosa. É uma luz muito potente. É uma luz muito altiva, muito empoderada, muito alegre. Essa luz traz alegria. Essa luz, ela traz um calor, uma energia extra para o teu corpo. E ela conecta você à sua alegria interior. Ela conecta você ao divino que há dentro de você. E ela ajuda você a deixar ir aqueles sentimentos de baixa autoestima, de autodesvalorização, de rejeição, de abandono, que agora você está compreendendo que todos esses sentimentos estavam, sempre estiveram a serviço da sua evolução. Você está compreendendo, você está tendo essa compreensão, e por isso você pode deixá-los ir. Simplesmente você olha, você agradece, você não resiste, você não discute, você não faz perguntas, você não julga, simplesmente você esvazia dentro de você essa vibração. E à medida que a luz branca se expande, ela vai funcionando como um bálsamo de todas essas dores, de todos esses sentimentos autopunitivos, da culpa, do medo. E ela vai revestindo você de uma camada de esperança, trazendo para você o conhecimento da sua natureza divina, da natureza divina que pulsa dentro de você. E a luz vai se expandindo e vai tomando o seu corpo, e vai enchendo suas células de energia, vai trazendo um brilho especial. Você começa a perceber a sua pele, essa luz se manifestando através da sua pele, do seu olhar. E você se compromete a levar esse brilho do amor, da compaixão,
para a sua vida, para impactar os seus relacionamentos, para trazer luz onde há sombras. E aí você sentindo todo o seu corpo tomado por essa luz, você percebe o seu coração tranquilo, inspira e expira tranquilamente, e agradece a vida, agradece aos seus pais, toma os seus pais como eles são, e agradece a todas as pessoas que passaram pela sua vida, e você assume o compromisso de se despedir das expectativas e viver o momento presente, o aqui e o agora. Com o coração transbordando de amor e de compaixão e confiando que o melhor mesmo está sempre por vir. E aí você assume o compromisso de deixar esse mundo melhor com a sua passagem por aqui. De ser uma pessoa melhor e também exercitar com você o auto-amor, o auto-perdão, a autocompaixão, como ser humano que você é, como eu sou. Nós somos passíveis de errar. E que cada erro que se apresentar na sua vida, cada desafio, cada situação desafiadora, a partir de agora você vai dizer: ah, que bom, a vida está me oferecendo mais um presente, mais uma oportunidade. E se ela está me oferecendo isso, é porque eu sei que eu estou preparado para dar um passo a mais, eu estou preparado para dar um novo salto quântico na minha vida. E aqui vou eu. E aos pouquinhos, volte ao seu estado e me diga aí, em uma palavra, como você está se sentindo, como ressoou em você essa meditação. Aproveite quem tiver a oportunidade de tirar um print, fazer um print lá no Stories, deixar lá uma mensagem, né? Me marque que a gente faz um repost também. Gratidão. Relaxada, bom demais, grata. França aqui, direto da França. Muito bom, gratidão, amém. Muito bom, Anice, leveza, paz. Vi minhas células se renovando, que legal, Ceci, leveza. Sentimento de perdão comigo mesma, gratidão, relaxada e alegria. Leve, amo essas taças, coquetel. Aguardando um novo salto aqui a Valéria, muita paz e serenidade. Muita paz, libertadora meditação, reconfortada e perdoada. O perdão é uma força muito curativa, tranquila. Que meditação maravilhosa, paz. Aos poucos estou conseguindo praticar o auto-perdão, muito bom, Ana Paula. Transformador, Betânia. Expansão, tranquilo. Marise, tranquilidade. Maravilhosa meditação. Ana Carolina está sorrindo. Ana Zillig, muito bom, gratidão. Então perceba que nós podemos, né, através da educação emocional, a gente pode estar criando novas conexões, né? Nós podemos estar educando o nosso corpo. E aí sim, nesse estado, né, exercitando mais acessando essas novas possibilidades, deixando ir os sentimentos de repressão, de medo, de culpa, de baixa autoestima, aí, à medida que nós vamos exercitando isso, nós poderemos começar a falar em livre-arbítrio. Né? Porque o livre-arbítrio é quando a gente está realmente sendo senhor, né, das nossas melhores armas, das nossas melhores tecnologias, né?
Vai ficar salva, Camila, vai. A gente vai deixar salva aqui no IGTV, também está salva no YouTube, está salva no Facebook. Incrível, muita paz. Uhum. Bocejar faz muito bem, viu, Helena? Pode bocejar à vontade. Bocejar e chorar, as lágrimas são curativas. Então, gente, estamos chegando ao nosso fim, né? Amanhã teremos mais uma live. Deixa eu ver, a live de amanhã vai ser, acho que 18 horas, se não me engano. Eu vou confirmar com vocês, tá? Eu tenho uma live com a Ana Pedroso amanhã, lá de Portugal, mas eu confirmo o horário para vocês, tá? E deixa aí na agenda, 20 horas na segunda-feira. E quem não tirou, quem puder fazer aí o seu print, faz um print, posta lá no Stories, que a gente reposta, tá? Então, novo salto quântico, despertar de uma nova realidade, segunda-feira, às 20 horas, encontro marcado, né? Divulguem, repassem o link para que mais pessoas possam acessar e vamos se preparar. Isso aqui é uma preparação para esse novo salto quântico, né? Que vai ser um intensivo, vai ser um intensivão, onde a gente vai manter essa frequência elevada de segunda até a quinta-feira. Eu aguardo vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã.